Olá, galera do canal Zico 10. Estou aqui no Japão, né? E hoje tive a oportunidade de assistir o nosso Flamengo fazendo um bom primeiro tempo, né? É lógico que quando você joga um jogo importante e faz um gol logo no início, isso dá uma certa tranquilidade, mas os jogadores sabiam da importância de um bom resultado nessa partida, né? Se quisessem ainda aspirar uma classificação mais tranquila para outra fase da Libertadores, o time entrou determinado, conseguiu fazer 2 gols e teve oportunidade para fazer outros. E aí no final do primeiro tempo deu uma queda, poderia ter sofrido um gol, mas no segundo tempo a coisa complicou um pouquinho. O time caiu muito, né, de produção, principalmente na parte física. Mesmo assim, pela qualidade dos jogadores, teve boas oportunidades. Teve momentos que poderia ter definido o jogo, ter feito o terceiro gol e aí ficaria mais tranquilo, mas isso não aconteceu e quando você perde chances assim, acaba fazendo com que o adversário cresça e fique atrás. O Barcelona precisava conseguir pelo menos um ponto, mas mesmo assim o Flamengo conseguiu sustentar a vantagem e sair com os 3 pontos. Eu acho que o mais importante nesse jogo era vencer, porque agora você depende só de você e decide em casa. Lógico que se a gente tivesse jogo com torcida, eu não tinha dúvidas que poderia chegar aqui e dizer que o Flamengo já estaria classificado. Mas jogo sem torcida, sempre muito complicado, difícil, não é a mesma coisa, principalmente com o time do Flamengo que estava acostumado, né, aquela multidão, aquele apoio intensivo, e isso é fundamental para um jogador de futebol ter o incentivo do seu torcedor. Bom, uma coisa que a gente tem que falar é, depois de tudo isso que aconteceu no jogo, 7 jogadores do Flamengo testarem positivo, né? Lógico, um nem jogou, nem foi relacionado, que foi o Vitinho. Os outros 6 tiveram que ficar no hotel e tiveram que voltar ao Brasil, né? E toda aquela confusão, os jogadores indo para lá, chegando em cima da hora, a garotada. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Quem sabe os jogadores do Flamengo, aqueles que jogaram e que testaram positivo, que jogaram, já podiam estar debilitados fisicamente, e aquele desastre todo que você via claramente que o Flamengo estava numa passada diferente, né? E o futebol, ele não perdoa, né? E o Flamengo acabou sofrendo aquela goleada e você vê como é que é, né? Será que esses jogadores do Del Valle também sentiram esse problema? Pode ter tido, os jogadores podem testar aí positivo mais à frente. E, pô, porque cair de 4 lá pro Barranquilha é um negócio assim meio também que ninguém esperava, né? Lógico que se eles ganhassem do Barranquilha ficava bem mais cômodo pro Flamengo. Mas agora o Barranquilla entrou no páreo e está com moral também por essa goleada num time que goleou o campeão. Então é um grupo que está todo em aberto, o Flamengo não pode bobear, o Flamengo não pode dar oportunidade, tem que chegar no Maracanã com tudo, né? E de preferência conseguir uma bela vitória em cima do Del Valle para dar mais moral ainda em cima do Barranquilla, porque teoricamente o Barranquilla vai pegar o Barcelona e vai fazer mais 3 pontos. Então, de qualquer maneira, independente do resultado que tiver o Flamengo com o Del Valle, vai decidir Flamengo e o Barranquilla, porque acho muito difícil que o Barranquilla possa perder ponto para o Barcelona. É um time muito fraco realmente, qualidade técnica bem abaixo dos outros, e lógico que você definir com ele uma classificação é uma coisa, mas definir com aquele que também está lutando por uma classificação
é mais complicado. Então o Flamengo só depende dele, é os jogadores se conscientizarem, né, entrarem com determinação da mesma forma que foi o primeiro tempo, né, com luta, com garra. Isso que a torcida quer. A torcida quer o Flamengo com técnica, com qualidade, mas acima de tudo com garra, com vontade de querer vencer, e esses jogadores têm toda essa capacidade para isso. Um time que tem uma qualidade técnica excepcional, com garra e com luta, fica difícil segurar. Bom, eu queria aproveitar aqui para dar um conselho, né, se é que é possível, para 2 jogadores que eu gosto muito pela qualidade técnica, que é o Lincoln e que é o Vitinho. O Lincoln, eu vou dizer, eu vi ele nas categorias de base do Flamengo, vi na seleção brasileira, acreditava pessoalmente que ele pudesse ter sucesso mais até do que o Vinícius Júnior, porque eles estavam juntos, pela sua qualidade técnica dentro da área, pela sua finalização. Só que ele aos poucos, né, foi caindo de produção, não sei, descuidando da forma física, né? E uma coisa que eu queria dizer para eles, o Vitinho a mesma coisa. Todo mundo, eles são jogadores do Jorge Jesus, jogadores de confiança. O Jorge Jesus tido como um dos melhores técnicos da história do Flamengo, todas essas conquistas. E o Jorge Jesus confiava neles. Se confiava neles é porque eles têm qualidade. Ninguém confia numa pessoa que não vai te dar retorno. O Vitinho fez gol em final de campeonato, jogou final de Libertadores, jogou final de Mundial. Lincoln, o Jesus botou em final de Mundial, botou em final de jogos difíceis que ele decidiu. Não lembro se estava o Jesus ainda quando teve aquele gol que ele fez no final lá contra o Grêmio. Teve um jogo contra o Botafogo. Então ninguém desaprende a jogar futebol. Agora, vendo pela televisão, né, o Vitinho no último jogo, vendo o Lincoln, cara, tem que dar algo mais diferente do que a torcida quer. Não é só a técnica, eles querem mais luta. Mas viu um Lincoln bem disperso, né, sem mobilidade. Um atacante sem mobilidade fica difícil, a bola não consegue chegar para ele, não consegue definir. Então, né, a gente, quando gosta das pessoas, a gente quer o melhor para eles. E são muito jovens, principalmente o Lincoln, com 19 anos, tem um futuro aí grande pela frente. Então pensa nisso, cara. Pensa que vocês têm potencial e que podem muito bem serem importantes, né, no futebol, ter uma carreira brilhante. E principalmente no Flamengo, né? Porque senão eu acho que começa muita gente a ficar pôr em dúvida a qualidade de vocês, e vocês são jogadores que, a meu ver, têm uma técnica que podem muito bem serem muito úteis, né, no futebol, e serem muito úteis para esse time do Flamengo. Bom, gente, então é isso aí. Aqui no Japão, o Kashima conseguiu uma vitória espetacular no último minuto. A gente pulou uma posição, fomos para 4º lugar, apesar de estarmos ainda muito atrás do primeiro colocado. Mas temos condições. Essa foi a primeira rodada do retorno, de disputar lá as primeiras colocações. É só manter esse pique e isso é bom. São vitórias seguidas que dão confiança, segurança. E aproveitando também para enviar um grande abraço para a galera lá dos nossos parceiros do Assim Saúde, né, que confiam, acreditam na gente, e a gente sempre trazendo grandes convidados e grandes assuntos aqui no canal Zico 10. Um grande abraço para todos e até a próxima. Tradição em plano de saúde, a maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de 1.000 médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já 2102-5555 ou fale com o seu corretor.